Chegando aqui, bem-vindo aí, Martim. Vai começar um papo agora muito legal com a Patrícia Furtado. Ela já apareceu aqui. Vamos falar hoje sobre o oceano, sobre os oceanos, sobre diversas perspectivas. Patrícia, vi que você já entrou aqui. Você precisa fazer um pedido aí para entrar na live. Já pode chegar, bem-vindo, Ana Patrícia. O pessoal vai chegando aí, já surfando, pegando as primeiras ondas aí. E agora aqui a Patrícia chegando. Vamos chegando. João, Ei, não sabia se você querida. ia dar produção, falar alguma coisa. Eu falei, fico aqui quietinha, daqui a pouco eu chego. Eu estava ansioso para ter você aqui dentro logo para a gente começar esse papo. Eu Eu não queria quis até te tirar apresentar. tango, ouvindo esses grilinhos que eu tô ouvindo aqui, que estão aí na tua casa, passarinho de dia, quando a gente fala grilinho à noite, né? Que inveja! Ah, que delícia! Saudade aí desse povo de Piracanga, de Julie, Olha. Maurício. Oh, Ó, a Juju aí chegou. Juju tá Bem-vinda, aqui! Juju. Que legal. Começa a chegar os amigos, dá uma alegria, né? É É, muito muito bom. louco, tão desconectados na presença, mas em algum grau a gente consegue se comunicar. E essa sociabilização que vai nascendo nas mídias, nas lives. Às vezes eu entro numa live e vou vendo outros amigos que estão lá, né? E dá uma alegria. Você fala, tá ali. É quase como se a gente dissesse, tá aqui também, né? E tá, de É alguma uma forma. desculpa, é uma desculpa para a gente ter papos legais que às vezes a gente não tem, né? A E gente não ao inventa mesmo uma tempo, live que seja para estar entre os amigos. exatamente, é bom demais. E é claro que, né, sempre aparece, Ó, oh, entrou um amigo meu de Cabo Verde aqui também, olha que legal. Jorge. Bom, Pouco vão entrando no Eli, das Cuba Divas, que eu tenho feito uns webinários com elas também. uau, que legal, hein? Não, e é Ah, muito bom, assim, eu tenho percebido, assim, o poder das redes, né? Eu estava comentando agora, conversando com uma amiga que eu estou lendo um livro aqui da editora Bambual, sim, a da que Bel, é, claro. hã? Da Bel. É da Bel, né? Eu estava conversando com ela, eu falei, Bel, cara, eu estou muito feliz, assim, de estar lendo esse livro, né, da Joana Messi, o Uhum. Esperança Ativa, e eu estou vendo o poder da rede também que está emergindo também, né? O poder Forte. da rede do bem, assim, que está emergindo. Porque, claro, tá todo mundo bem impactado com o que está acontecendo, né? Uhum. Mas eu sinto que, ao mesmo, assim, está sendo uma convergência de muita coisa boa, né? Com a pandemia, a gente está aprendendo o que o oceano nunca deixou de nos ensinar, que estamos todos conectados e que juntos a gente consegue, num grau que eu posso até chamar ingênuo, mas salvar o mundo, ou pelo menos colocar esperança. Então, eu acho que esse é um lado, né, que está vindo tão forte agora, o poder das redes, até da solidariedade, na ajuda, de alguma forma, com as pessoas que precisam de algo mais que a gente pode oferecer, né? Então, é o momento da gente ser oceano, da gente estar junto, da gente se conectar mesmo. Ah, muito bom. Muito bom te ouvir, né? Só com esse iniciozinho assim, eu já sinto a sua energia assim, uhul, vamos lá, é isso, cara. Maninho, estão chegando os apneístas, estão chegando os amigos apneístas também. O Então, poder da rede. tudo louco, né? Assim, é tudo tão difícil, mas eu digo que me dá esperança é ver essa solidariedade das pessoas, é estar lutando por esse oceano, por essas águas. Eu acho que num cenário que a gente tem tudo para estar mal, porque a situação é terrível, né? É uma guerra que pode parecer invisível, mas ela está aí e a gente se conecta com a dor do outro de alguma forma. Eu acho que me conectar, que é até o tema da live, né? Com tudo o que é natureza, no sentido tudo que é vivo, isso dá uma energia na gente, né? E tanta gente Verdade. linda que eu tenho conhecido
através das redes. Então, assim, o caminho do bem, tem muita gente linda. Isso dá mó gás. Maravilhoso. Bom, eu vou te apresentar. Eu não sei se todos que estão chegando aqui já te conhecem, mas eu vou te apresentar. E eu, na verdade, eu vou ler esse texto que você me mandou maravilhoso de apresentação, Aquele tá? Porque cara. eu acho que ele já diz muita coisa, assim. Ele já traz muito da energia que você está trazendo, né? Assim, como propósito de vida mesmo, enfim. Então vamos lá. Gente, essa é a Patrícia Furtado. Ai, meu Deus. Vou Antes botar de te apresentar, a gente se conheceu faz. Se conheceu nessa vida agora, né? fazer um Faz, ano. vai fazer um ano, né? Foi mais ou menos nesse período. E a gente. E quem fez a gente se conhecer foram as águas. A gente estava aqui em Piracanga fazendo um curso do Paul Van Dyk, né? Paul Van Dyk, falando sobre né, o ritmo das águas. Né? Um encontro maravilhoso. A gente viu a água pulsando aqui, né? Foi uma coisa muito emocionante, enfim. Foi. Então, eu queria honrar, assim, o início dessa amizade nossa, né? Unidos aí pelas águas, enfim. E espero estar te reencontrando muito em breve, seja na beira do mar, seja debaixo das águas, vendo você dançar embaixo d'água, né? Pois é, Vendo nosso sonho de tudo. fotografar na água, um dia a gente vai realizar. Exatamente. Então vamos lá, gente. Essa é a Patrícia Furtado. E ela escreveu assim: Oceano, mon amour, um casamento para a vida inteira, né? Então, para ela, o oceano é amor universal, é Deus, é mistério, é transcendência, é água-mãe, a primeira casa. É ancestralidade no sentido mais puro, é o lugar da memória, é o colo universal. Tem mais coisa, eu vou parar por aqui, porque só nessa primeira parte aqui já tem bastante material para você estar trazendo, só para não trazer tudo e a coisa ficar meio perdida assim. Vamos por etapas, né? Como o que me motivou a realmente fazer esses encontros aqui foi me perceber íntimo da natureza e entender a importância disso nesse momento que a gente está vivendo. Né? Eu me sinto protegido pela natureza, sendo bem sincero, eu me sinto protegido pela natureza nesse momento e eu sinto que isso são as flores que eu colho assim da minha jornada de vida também, como guardião, como cuidador da natureza, né? Como sensibilizador, né? Através do meu trabalho, da fotografia, né? Dos trabalhos que eu já fiz, Gente, esse deixa eu falar cuidado. um pouquinho. Quem aqui não conhece o trabalho fotográfico do João, pelo amor de Deus, entra na página dele, Olho d'Água Fotografia. Ele tem imagens que são lindíssimas e eu sou particularmente apaixonada por essas mandalas que você faz na areia, na frente do mar, que cada vez que eu vejo me comovem. Vejam as imagens que João produz. Quer dizer, as imagens são já a consequência do que ele faz. O que ele faz é maravilhoso, ele ainda fotografa maravilhosamente bem. Desculpa, mas eu tive que interromper. Tá bom, eu agradeço. Bom, então, partindo, né, dessa intimidade, eu queria que você contasse um pouco dessa história, né, da sua intimidade com a natureza, nesse caso aqui, as águas e o oceano. Conta para mim quando que isso surgiu, como que surgiu, né, e o quanto isso continua reverberando na sua vida, o quanto reverberou, se houve algum momento de pausa e você teve esse reencontro, foi uma coisa contínua, assim, que sempre te levou. Conta um pouquinho aí pra gente. Olha, eu acho que engraçado, pela primeira vez está me vindo uma imagem agora, porque normalmente eu conheço assim, muitas palestras, encontros, dizendo uma coisa que eu aprendi há relativamente pouco tempo, foi em 2014 que eu soube que água foi a primeira palavra que eu falei na minha vida, antes mesmo de dizer papai ou mamãe. A gente tinha uma casa, pois é, a gente tinha uma casa fora do Rio de Janeiro e tinha um lago lá, né? E aí minha mãe me contou que eu ficava sempre assim, eu via a água, eu ficava sempre enlouquecida. Então eu tava no colo dela e eu comecei a apontar para o lago, tipo, pedindo para ir até lá, água, água, água. E eu tenho essa história de criança de não dar sossego até que me levassem para água. Então, se eu tava numa paisagem natural, então era água, era o rio,
mar. Mas, mesmo dentro de casa, quando eu não tinha sossego, eu pedia para ir para o tanque. Eu era pequenininha e eu entrava no tanque de lavar roupa. Era um tanque grande de mármore que ficava de serviço de um apartamento pequeno, mas era uma piscininha que eu tinha em casa, né? E os banhos. Então, eu acho que vem essa conexão muito forte. E eu imagino que isso tenha acontecido, porque eu devia estar muito bem naquele 9 naquela outra aguinha, né? Naquele primeiro oceano onde nós nascemos. Porque a gente tem essa ideia que nós nascemos, assim, a data do nosso aniversário é uma data do nascimento ao mundo aéreo e terrestre. Mas antes de nascer ao mundo aéreo e terrestre, com algum grau, vamos dizer até de inconsciência, nós nascemos na água. O primeiro oceano que a gente habita como indivíduo é o do ventre da mãe, né? Então eu acho que eu devo ter estado muito bem ali. Inclusive, minha mãe me disse que eu não queria nascer. Eu estava os 9 lá, eu estava bem. Ela teve que, acho que, dar uma daquelas injeçõezinhas meio que para acelerar o parto, porque eu não queria sair de lá, não. E eu acho que a minha vida, de alguma maneira, acabou... Como é que eu posso dizer? Eu sempre tive essa paixão, esse movimento de ir para as águas, né, João? Mas até eu chegar a trabalhar com água, é uma longa história que eu não vou contar aqui. Mas resumindo assim, meu background é das artes plásticas, é do teatro, basicamente, né? Artes do corpo. E aí fui trabalhar em ONG, trabalhei em empresa, fui professora universitária, fiz milhões de coisas. Mas no momento de crise assim de identidade profissional, porque eu fazia muitas coisas, eu tinha currículos diferentes e eu adorava tudo que eu fazia, mas havia uma fragmentação aqui, né? Tinha um despedaçamento, se eu posso dizer isso. E aí a sociedade te cobra, a sociedade quer te ver numa caixinha, né? Eu já, não mais menina, né? Vou fazer 49 anos, então, sei lá, 3 anos atrás, 4 anos atrás, todo mundo, Patrícia, mas você não vai tomar uma direção na vida? Você vai ser o quê? Você que é carreira acadêmica, professora universitária, ou então, não, continua como tradutora intérprete, não, você tem que voltar a ser atriz, não, você tem que voltar presa, trabalhar com isso, com aquilo. Não, você é produtora cultural. Eu era tudo isso, mas algo faltava, João, porque eu me via muito assim, produzindo os outros, falando dos outros, e era lindo, mas a crise veio quando eu falei assim, mas qual é a minha voz? O que eu tenho a dizer? Né? E foi aí que eu mudei a pergunta, que não era que trabalho eu quero fazer, qual carreira eu quero seguir, mas eu perguntei, Patrícia, o que você mais ama na vida? E aí foi fácil. O que eu mais amo é a água. E eu nunca tinha pensado em trabalhar especificamente isso. Estava no lugar do prazer, do hobby. Então, foi em 2016 esse movimento assim de crise de identidade profissional. E eu resolvi voltar. Na verdade, antes de eu voltar para os meus estudos, teve uma coisa que marcou, acho que congelou, né? Congelou sua imagem, mas tô te ouvindo bem. Bom, deu uma pausinha, vamos ver se... Bom, retornou. Tá. E aí eu estava num jantar... Tô te ouvindo. O vídeo tá pausando um pouquinho. Mas, enfim, vou falando então. E eu encontrei uma artista plástica, Suzana Queiroga, que estava fazendo uma ocupação. Eu comecei a contar para ela sobre uma pesquisa que eu fazia na 12 anos. E durante esses 12 anos, eu fui bailarino francês com um casal de osteopatas que as origens da vida e as origens do mundo. E uma partezinha da pesquisa deles era dedicada às nossas origens aquáticas. E nós íamos para... Era uma pesquisa prática, não era uma pesquisa teórica, e nós íamos para praias desertas do sul da Itália com o objetivo de despertar no corpo as memórias dessas nossas origens aquáticas, tanto do ponto de vista filogenético, a origem da vida na Terra, quanto do ontogenético, o nosso nascimento como indivíduo, né? A nossa história como ser humano, digamos assim. E foi um impacto brutal na minha vida, aquilo lá atrás. Brutal no sentido do tipo de conexão que me deu com o oceano, mas muito, muito forte. Então, eu me dediquei 2 anos a essa pesquisa, aí sim, teórico, para minha tese universitária, sobre as memórias marinhas.
Então, recosturando, encontrei Suzana Queiroga, ela me disse dessa ocupação do MAC com temáticas de água e de oceano, e eu com ela dessa minha tese, dessas minhas pesquisas. E ela falou, quero que você venha dar uma palestra. Só que aí a danada me convidou e junto tinha Luiz Alberto de Oliveira, cosmólogo, hoje diretor do Museu do Amanhã, e Alexandre Mendes, professor da UF, com pós-doutorado em Heráclito. E aí, João, o que aconteceu foi, eu mergulhei em todo esse arcabouço teórico que eu tinha da minha pesquisa sobre a água, e ali veio uma necessidade visceral para a água. E eu me via como uma bela adormecida de 2005 a 2013, circulando no mundo da sustentabilidade, da educação, da arte, mas eu tinha me desconectado fisicamente dessa maneira tão potente e também, teoricamente, da água e do oceano. Então, com esse convite da Suzana, veio essa urgência. Então, a gente está aqui em 2014, e 2014, 2015, 2016, mesmo eu com esses vários outros chapéus profissionais, eu tinha voltado ao mundo aquático. Aí eu comecei a fazer curso de apneia, comecei a buscar os cursos de danças e terapias aquáticas. Então, aquilo já estava me alimentando. Quando eu tive essa noção de que eu podia usar todo o meu ferramental aprendido nesses anos com tantos trabalhos em tantos outros ambientes, em função da água e do oceano, a fazer sentido. Então, foi assim que eu nasci o Aqua Mater, e essa minha conexão, então, com a água e com o oceano, ela atravessa toda a minha vida. Mas profissionalmente mesmo, como missão, isso nasce com a mim, só para fechar, era assim, a água e o oceano me deram tanto, me dão tanto. Então, agora, o que eu posso fazer para restituir? Então, é isso hoje, né? Eu estou assim, na busca, na construção desses projetos, de parcerias, não só no Brasil, mas, inclusive, está surgindo mais propostas de trabalho fora do Brasil, e acho que tem a ver com essa vontade de conexão, quando você vai para além das diferenças e o amor pelo oceano te une, independentemente da cultura, da história de cada um. Então, hoje, é essa dedicação plena, e quando eu falo de água e oceano, eu digo sempre que a água é o oceano que se deslocou. Então, é só para situar esses dois universos, água e oceano, mas para mim é sempre um honrar as águas, é um honrar o oceano, porque toda água é filha do mar, e toda água vai voltar para o mar, e toda água desse planeta sempre está aqui, né? A água que me habita pode ter atravessado a barriga de um dinossauro lá atrás. Então, assim, somos a memória do mundo pelas águas que nos habitam. Então, hoje, água e oceano, para mim, as coisas estão... Né? Olha, eu me lembrei aqui, né, vendo você falar, me veio a imagem desse filme que você fez, né, do Somos Água, né? É esse o nome do filme, né? Somos Água. E aí você, no início da... Já. Cortou um pouquinho. Fala de novo. Perdi a sua fala aí. Estou só lançando a notícia que a semana que vem eu vou colocar ele online, para quem ainda não viu. Ah, que bacana, que bom. Então, porque no início você estava falando dessa memória que a gente tem, né? De quando a gente estava ali dentro do oceano, dentro da nossa mãe, né? E esse filme, você levou crianças que nunca tinham entrado numa água, assim, numa água em quantidade, né? Crianças que viviam muito longe dessa realidade. O que aconteceu ali com aquelas crianças, com aqueles seres que entraram em contato com aquela água? Qual foi o resgate de memória? O que você percebeu ali? O que veio de insight, não só nessas pessoas que você deu essa linda oportunidade de vivenciarem aquilo, mas o que você percebeu também que estava acontecendo ali? Antes de contar um pouquinho mais abertamente, eu vou só lançar duas palavras: medo e afeto. Medo e amor. O que aconteceu? De fato, teve um projeto, o filme foi uma parte do projeto, né?
Então, resumindo, eu levei 12 crianças e foram selecionadas crianças que nunca tinham tido contato com nenhuma água natural na sua vida. Muitas, para elas, a água não saía da torneira. Algumas estavam numa piscina, mas nenhuma tinha estado em águas naturais. Então, para mim, era um desafio de levar essas crianças para as águas naturais. E o filme, o pessoal do cinema que fez comigo falou assim: Patrícia, o que a gente vai fazer? Não tem script, não tem roteiro. Eu falei: não. Ver o que acontece. E foi de uma potência incrível. A primeira coisa que chegaram foi a maravilha da beleza do lugar e daquela água, né? E foi um lago, não foi nem um oceano. Quando elas entraram, veio medo, mas um medo, porque elas não eram crianças que não tinham nenhum tipo de contato com paisagens naturais, né? Crianças urbanas que vêm de situações, às vezes, no máximo foram para um shopping center, crianças que vinham de instituições sociais que não tiveram oportunidades, digamos assim, de viajar e etc. Então, para elas, primeiro a maravilha, mas não chegar perto da água para colocar o pezinho e para entrar, pavor, porque era uma água viva, era uma água com muitas algas, era uma água que tinha borbulhas, não era uma água muito oxigenada, a água tinha muitas pedras. Aquilo era assustador, era o desconhecido. Então, tinha um grande trabalho para eu acolher essas crianças nos meus braços. Segundo, o desconhecido era a água, o conhecido também era eu, porque para a maioria era a primeira vez que elas me viam. Então, eu tinha também que estabelecer uma relação de confiança com elas para trazê-las nos meus braços e ir para a água. Deu uma falhadinha aqui. Se entregar a esse ventre aquático do lago e estabelecer uma relação que, de um lado, elas nunca tinham tido, mas que, ao mesmo tempo, era uma rede delas. Foi muito forte para mim, porque, em algum grau, né, não biológico, eu era um canal para que elas se conectassem com a mãe água. E aí, o relaxamento e o afeto, elas não queriam ir embora. No final, essas crianças estavam enlouquecidas e queriam a água, e queriam ficar lá. Elas se reconectaram, elas reconheceram a água, né? Esse oceano interior. Então, eu digo, não foi, por exemplo, sobre o oceano ou filmado no oceano, mas foi um filme também por causa do oceano. Porque essas crianças que não têm uma relação nem mesmo visual com o oceano, como que elas podem se reconectar, né? Então é um trabalho que mexe, tem o oceano interno, as águas que elas usam para sobreviver como recurso, mas aquelas águas das paisagens naturais da região onde vivem é também um meio para reconexão com o grande oceano, digamos assim. Então foi lindo, foi assim, pra mim eu chorava, né? Porque cada bichinho no meu braço, assim, sabe? Do medo, Imagina. do amor. Em tão pouco tempo, eles não queriam. Eles estavam mergulhando em apneia no final. Parecia que eles já. Eles. Olha, muito legal. Foi um Assim, pouco. eu assisti o filme e eu vi as cenas, né, de você segurando aquelas crianças, levando elas para dentro d'água, né, naquele primeiro momento, aquela resistência, aquele medo, assim, no final elas totalmente entregue. Então, a sensação que eu tenho, assim, que foi uma regressão, de uma certa forma, elas viveram essa regressão ali, né? E ao mesmo tempo puderam, de alguma forma, renascer e vivenciar uma cura, talvez, né? Uhum. Como é que você sente isso? Porque você falou que depois elas não queriam mais ir embora, né? No início elas estavam com medo, depois elas não queriam mais sair dali, né? Que maravilha, né? Tem uma coisa que eu gosto muito, porque você falou o Aquamatrix, o ensaio na água, ou então dando as sessões aquáticas, mesmo quando eu pego muito maior que eu, é com aquela criança que eu conecto. Porque eu acho que
não é consciente, né? Mas assim, porque quando você está na água, é a situação de maior vulnerabilidade. Ainda mais se você está ali entregue na mão de alguém. Então, assim, quando a gente permite que a nossa criança interior, independentemente da nossa idade biológica, se era uma criança de 4, pega um adulto de 60, é com aquele bichinho, é com aquele pacotinho d'água que eu estou em contato, sabe? Tem um trabalho que eu tenho feito, agora está interrompido, um trabalho voluntário. Tem uma pesquisadora maravilhosa chamada Luciene Godoy. Ela tem uma ONG chamada Bebê Canguru, que se apoia no método famoso do Bebê Canguru. Mas, enfim, ela me leva para hospitais públicos, daqui de Goiânia, onde eu estou agora, e eu tenho contato com esses recém-nascidos que estão na UTI, lutando para sobreviver em incubadoras, a maioria abandonados pelas mães. E o trabalho é pegar esse pacotinho d'água, às vezes de 6 meses, cozinha um negocinho assim, e parar e só acolher e respirar junto. Então, para mim, quando eu estou com um adulto nos braços ou com uma criança de 4 ou 9 anos, é aquilo ali, entende? Então, é muito aprendizado. Eu acho que é quando a gente vai para além da memória consciente. É quando toca no emocional, você rompe uma barreira. E eu acho que a cura se dá aí num nível que é muito forte, né? Eu não sou terapeuta, eu não tenho formação de terapia e não quero fazer terapia, mas eu sou veículo para a terapia da água. Se eu consigo, eu gosto muito da imagem, eu venho do teatro, né? Do teatro no. Você tem os atores principais e você tem os servidores de cena. E a grande ambição do servidor de cena é ele se anular e não ser visto pelo público, para que o grande apareça. Então, para mim, eu trago um pouco essa metáfora para o trabalho aquático, que eu quero conseguir ser neutra o suficiente para que aquela água seja mãe, para que aquela água dê colo. E aí vem a cura. Que lindo. Eu, né, vivendo aqui em Piracanga, tive a oportunidade, né, de ter uma experiência desse trabalho na água com o Maurício aqui, né? E Maravilhoso. foi uma experiência incrível. Eu não queria sair dali também, né? E esse ano ele começou uma formação aqui que foi interrompida aí pela pandemia. Eu estava fazendo a formação, né? Maravilhosa. Não teve a interrupção por causa do óleo no Nordeste, que foi a primeira, e depois veio a pandemia. Exato. Pois é. Enfim, mas foi muito lindo isso que você trouxe agora, porque ele trouxe isso também. Apesar dele ser psicólogo, né? Formado, terapeuta, enfim, ele falou, quem faz o trabalho é a água. E é muito lindo a gente poder confiar na água também, porque ela é o feminino, ela acolhe, ela é a mãe mesmo, ela é o, né? Então é muito lindo a gente poder, eu como aprendiz assim dessa dança, vamos dizer assim, né? O Mauri fala que é uma dança, né? Enfim, então vou usar esse termo assim, honrando o meu professor aqui. E ele fala, é uma dança com a água. E é isso, ele fala, deixa a água fazer o trabalho dela, né? Você está ali só para apoiar, para... Ele trabalha. É uma oportunidade assim única que você tem, que o Mauro trabalhando em Piracanga, porque a força da água, quer dizer, a natureza da água, ela também se ocupa, né? Quando a gente trabalha em piscina, é um outro desafio. Eu adoro trabalhar quando acontece, por exemplo, no mar também, na onda do mar, no lago, porque primeiro tem uma qualidade mais viva da água, né? Ela não está com a química, com o cloro, não é uma água estagnada que está ali, é uma água viva. Então, o elemento, ele é muito mais potente até para despertar essas memórias também, né? Então, você aí é puro privilégio, João. Tá falhando um pouquinho agora, deu uma olhadinha. Isso, bebe uma aguinha aí. Tô bebendo. É muita informação. Bebendo. É muita informação para a internet processar. Vamos mais devagar. Eu falo demais. O meu problema é sempre conseguir reduzir.
entendeu? Não, mas assim, é maravilhoso esse trabalho, né? Eu quis trazer também porque eu vivi um pouquinho dessa experiência de um dos trabalhos que você faz, né? Que é essa experiência de ser levado para a água, de levar alguém para a água, né? E realmente entrar em contato com essa memória, né? E a gente está falando numa memória, nesse primeiro momento aqui, dessa memória do ventre, né? E aí, eu sei que você está estudando isso com uma profundidade maior, né? Em relação ao planeta. Então, eu queria que você falasse um pouquinho agora dessa memória, né? Que é um estudo científico até, né? Que você tá fazendo. Queria que você contasse um pouquinho dessa pesquisa. Eu acho que vale eu te falar um pouquinho de como foi isso lá atrás, né? Uma pesquisa de 20 anos. Foi no comecinho de 2000 que eu comecei esse trabalho que se chamava Dança Sensível, que nós íamos para praias desertas do sul da Itália. E lá era assim, a gente saía às 5 da manhã, atravessávamos o mar durante uns 40 minutos com bolsas flutuantes em alto, porque era uma praia deserta que não tinha chegada pela terra. E era um trabalho assim, a gente trabalhava durante muitas horas em profundo silêncio. Então, isso tudo foi muito potente para mim. Um trabalho que no silêncio, me reconectou com memórias inconscientes num grau que eu não sabia como explicar. Eu digo sempre, era como se eu pudesse reconhecer o que se conscientemente. Era como se eu pudesse relembrar o que eu não sabia. Então, a potência disso tudo vinha nos sonhos, nas sensações, na intuição, fez com que eu tentasse buscar também, na teoria, a resposta para isso tudo. Então, o início dessa pesquisa se dá por essa provocação que foi de um trabalho oral no mar, né? E aí eu começo a ler livros sobre as relações da água e do oceano nas várias religiões, nas várias filosofias, nas várias mitologias. Então, entra esse arcabouço simbólico, né? Que a gente fala sempre, a água, seu poder de transformação, de regeneração, de purificação, presente em todas essas. E aí, eu estava bebendo isso tudo, mas independentemente da história, você vai tirando as cascas da cebola, quando você... todo mundo fala a mesma coisa. Que? Como isso é tudo a mesma coisa, né? E aí eu falei, eu preciso ir para a biologia, preciso ir para a ciência. Na verdade, eu tive caminhos apontados. Um livro que, para mim, foi o livro de um apneísta, já que tem esse livro lindo, um golfinho. E ele lá também começou a me sobre outros livros, outros historiadores que eu podia ler. Então aí houve uma primeira chegada no Ernest Haeckel, que é um biólogo alemão do século XIX, ele vem da linha evolucionista, mas foi assim, abrindo, né? Eu comecei a... Ele era um desenhista, tem imagens lindas, eu começava a ver do golfinho, obra do sapo, da galinha e humano, e é tudo igualzinho, né? Isso tudo vai modificando depois. Então eu comecei a fazer um também da filogênese e da ontogênese. É que eu tenho um estudo que ele chama de lei da biogenética fundamental, que diz que a filogênese é uma recapitulação abreviada da ontogênese. Quer dizer, como se nós, no nosso pequeno momento, início da vida embrionário, fetal, nós pelas várias fases da evolução. Então, eu comecei a pesquisar isso, cheguei num outro biólogo que não é muito conhecido e que, para mim, ele foi fundamental, que é o Elan Jaworski, que ele tem uma descendência polonesa, morava em Paris, e ele foi rechaçado pela comunidade científica porque ele era sei lá, não sei se eu posso dizer um xamã, ele tinha uma visão para além da ciência, mesmo sendo a sua raiz. E ele começava a confronto a célula, o nosso corpo, o planeta Terra, a Via Láctea, o cosmos, e ia falando, né, sobre essas mesmas substâncias químicas, sobre essas mesmas estruturas que são iguais em sua organização, que mudam nas suas proporções. Então, eu fui bebendo isso tudo, bebendo, num estudo também
de obstetras, né? É fundamental para mim o Michel Audin, do Frederic Leboyer, do parto humanizado, que ele é um estudo. E, na verdade, eu tenho uma influência grande dessa teoria, que também é rechaçada pela ciência, mas que tem gente incrível estudando, que é a teoria da ascendência aquática do homem, que diz que nós temos um primata marinho como ancestral, que na cadeia evolutiva está mais próximo a nós do que os primatas terrestres, vamos dizer. E tem vários livros incríveis dessa teoria. E mesmo um médico, cientista, como Michel, acredita e passa essa teoria, né? Tanto que fala respiratórias e tem a ver com essa memória desses primatas aquáticos, né? Sendo verdade ou não, para mim é uma inspiração me ver mais próxima de uma baleia do que de um chimpanzé, né, João? Então, assim, essa pesquisa minha, ela abrange muitas coisas. Então, ela parte das memórias marinhas para chegar na memória da água, porque aí começa a estudar também memórias a partir das moléculas da água. Tem vários estudiosos, vamos chamar assim, alternativos, né? Como Masaru Emoto, que é famoso, mas tem várias outras coisas em andamento também. Estou pesquisando hoje também 4 estados da água, né? Porque a gente já conhece no estado sólido, líquido e gasoso, mas já tem esse outro estudo sobre o tunneling, que é essa presença da água de uma maneira... Enfim, isso está sendo estudado há alguns anos, e esse quarto estado da água presente no berilo, tá? Que compõe, por exemplo, água marinha. Então, tem trocentos estudos da água como memória, sendo pesquisas utilizadas até por tecnologia. Então, de fato, é uma coisa assim, muito vasta, tanto da memória do mundo guardamos nas nossas células e que podemos, em algum grau, quanto à água como recurso sendo utilizado da sua capacidade de guardar e transmitir memória. Acho que congelou. Vou até aproveitar aqui, porque o pessoal está perguntando aqui, né, o nome do pensador. Você quer deixar isso para passar isso pessoalmente para as pessoas? Porque é muita informação. Acho que eu falei. Deixa eu ver, peraí. Eu não sei se... Espera, Jacques. Esse aqui é o apneísta. Eu vou colocar aqui o... Bom, tudo bem. É porque é muita informação mesmo, né? Você, como estudiosa, aí você vai falando as referências todas, são muitos nomes, enfim. É porque está impostado em português. Mas eu acho que as pessoas podem entrar em contato com você também para saber dos seus estudos também, essas referências, né? O que você acha? O interesse de quem, né? São muitos nomes. Tá. Tem muita coisa, tem muita gente lindo, cara. Muita coisa. Deu uma travadinha aqui. Eu vou aproveitar essa travada. Eu li essa semana alguma coisa, eu acho que foi no livro da Joana Messi, que ela cita algum outro pensador que fala assim: água, H2O, né? Hidrogênio, oxigênio. Mas tem muito além disso, né? Além da água. E você está trazendo um pouco desse muito além, até surpreendentemente, como você falou, desse quarto estado da água. Eu nunca tinha ouvido falar disso, né? Mas, enfim, pesquisas maravilhosas falando, né, da memória das águas, né? Esses trabalhos, né, das fotografias, né, dos cristais de água, né? O quanto as nossas águas são influenciadas por nossas emoções e tudo mais. É muito vasto, né? É um oceano muito vasto falar sobre as águas. Deixa eu ver só como a gente está de tempo aqui. Isso é muito concreto, né? Isso é muito concreto, porque depois a gente falar assim no lugar mais assim da energia, da água, das emoções, mas, por exemplo, tem agriculturas usando água, eles chamam de hexagonal. A tecnologia para mudar a estrutura das moléculas de água para que ela, como recurso, chegue com uma maior potência.
né? Então, Água assim, usando a estruturada, né? água estruturada, água hexagonal também é chamada. O trabalho do Paul, né? Do John Hughes com o Flow Forms também. Então, assim, há muitos usos e muitas pesquisas em si. É, você está trazendo, né, com todo esse embasamento científico. A minha mãe, né, que mora num sítio, ela começou a solarizar a água com um cristal dentro e começou a molhar as plantas com essa água. Ela falou, João, impressionante como mudou o crescimento dessas plantas, a vitalidade dessas plantas, enfim. Então, muito além do H2O, Uhum. né? Muito além até de tudo que a gente está falando aqui, que tem coisas que a gente não imagina, né? Tem coisas que me emocionam. Eu estudar de curiosa, né? Porque não tem embasamento nenhum. Cosmologia. Você começa a ver, porque de um lado eu falo, toda a água na Terra vem do oceano, mas todo o oceano vem da água que vem do espaço. Quer dizer, primeiro, Exato, isso. o oceano ele é formado pela água que estava no interior do planeta, com resfriamento para a atmosfera, e depois choveu, e tem também água por meteoritos, né? Mas tem também quem fale que a água veio pelos cometas, porque o núcleo duro, digamos assim, da cabeça do cometa é água congelada. E a estrutura é muito parecida com a água do nosso oceano. Então, assim, as pesquisas falando sobre isso também. E aí, falando sobre como essa água chegou à nossa galáxia, porque ela também. Você, nós somos filhos da Terra. Deu uma travada de novo. Cortou. Deixa eu só voltar um pouquinho. Porque tá tendo um padrão assim, você fala, de repente dá uma travadinha, aí volta. Então é isso, agora voltou, vamos lá. Para fechar o raciocínio, as águas do nosso planeta vêm do oceano, nós somos filhos que vieram de outros planetas. Então, nós temos o cosmos vivo em nós, né? Isso é muito forte, porque se Gaia se autorregula, James Lovelock, pensar, me ver, né? Que eu só não flutuo no espaço porque tem a força de gravidade que me ancora na Terra. Mas eu sou filha do espaço também, né? Eu sou esse mistério. Então, a água, ela é o organismo que traz vida, né? Por isso que eu falo, se a gente busca vida em outro planeta, a gente busca água. Então, tem um segredo, tem um mistério, tem uma transcendência aí. Exato. Muito legal. E aqui em Piracanga tem a Júlia, né, que Uau, estuda claro. as águas e um trabalho bastante aprofundado também. E aproveitar Trabalho da aqui. Júlia. Comprem o livro da Júlia, Somos Água, mesmo título do meu filme. Cara, um texto lindo. A Júlia faz um trabalho maravilhoso. Maravilhoso. Sou fã número 1 também. Ó, tem uma perguntinha aqui da Vera. Vera que mora aqui também. Beber água Diga. do mar é legal? Não, né? Não, porque é uma água salgada. A composição química do nosso sangue, ela é muito parecida à água do mar. Mas a gente não tem no nosso corpo os sais em quantidade como na água do mar. Então, por exemplo, teve até o René Canton, que era um fisiologista francês do século XX, já morreu. Ele, na época da Primeira Guerra, ele fez um soro, que era o soro de Canton, que ele retirava água do mar, mas ele tratava essa água do mar a frio, mas ele retirava, assim, entre 10 e 40 metros de profundidade, numa certa região, tratava essa água e injetava essa água quer dizer, na veia das pessoas, para que, entrando em contato com o sangue, ativasse as memórias, porque nosso sangue também vem da água do mar, e assim acelerasse processos de cura. Então, tanto como prevenção, como cura. E ele salvou milhares de vidas em vários países nessa época. Ele fez um experimento diante da comunidade científica, ele dessangrou um cão e injetou Uau. o Canton, quer dizer, água do mar tratada, né? Não direta. Ele começou a injetar, 4 horas depois, o cão já tinha refeito todo o sangue do corpo, saiu correndo, morreu atropelado 5 anos depois. Nossa. Ou seja, não por causa da água do mar.
Mas, repito, tratada, retirados os sais, chegando num grau de salinidade que você cria um composto parecido com o nosso sangue, né? É comercializado ainda hoje, mas não sei hoje, já perderam a mão. Como é... Tá. Bom, deixa eu só ver o nosso tempo. A gente está com mais 15 minutos. Eu queria ouvir de você também. Eu acho que é um tema extremamente relevante, né? E que tem ganho uma relevância maior, né? Pelo que a gente conversou um pouquinho nessa manhã. Eu queria que você trouxesse, né, para esse âmbito geopolítico, não sei como a gente pode dizer, a importância desse tema hoje, né, em relação à ONU, o que está sendo falado, o que está sendo pesquisado, o que está sendo difundido em termos de importância aí acerca disso. Eu estou envolvida agora com projetos da ONU e da Unesco ligados ao oceano. Na verdade, esse meu envolvimento começou desde o ano passado, que eu virei embaixadora de um projeto que nasceu em Portugal, que está ligado a uma plataforma da ONU chamada, deixa eu ver em português, seria uma plataforma de ação, enfim, uma plataforma para negócios, está ligada à economia azul. Mas a gente está num momento, estamos agora no planejamento para a década da ciência oceânica, que ela vai acontecer entre 21 e 30. Então, uma série de ações estão... Peraí, só voltando. Entre o ano de... Tá. Desde 1960, a ONU decreta várias décadas para que se façam ações multilaterais até para você poder enfrentar a pobreza, para água para todos, revitalizar as línguas indígenas, tem uma série de décadas que acontecem ao mesmo tempo. E agora a gente está para começar uma nova década, que é a década oceânica para o desenvolvimento sustentável. Porque agora é urgência. Ou a gente cuida desse oceano, ou a vida na Terra termina. O oceano, ele é o maior responsável pelo oxigênio, ele é o maior regulador climático. A gente está com ameaças pela elevação do uso do nível do mar, de grandes migrações que venham pela invasão do mar nas áreas costeiras. Então, tem muitos impactos, emissões de carbono, está tudo isso rolando. Tem uma travadinha de novo. Mas o próprio business, todo o comércio, toda a indústria precisa da água. Toda a água vem do oceano. A gente precisa ter uma previsibilidade. Muitas ações concomitantes dentro de projetos no mundo inteiro. E eu também estou envolvida diretamente num projeto da Unesco, que chama, que eu tenho dado webinários e falado de, que é um projeto lindo. Então, ele nasce no contexto da década, que é para a gente estimular o trabalho, sim, dos cientistas, porque é a base do conhecimento do nosso oceano, mas chegando na sociedade. Então, também trabalhando não só com educação formal nas escolas, mas também educação informal e não formal, inclusive utilizando a arte, um grande movimento cultural para sensibilizar a sociedade como um todo, para conhecer mais o oceano e para cuidar. O negócio está complicadíssimo, né? Então, isso preocupa o setor do business, com a economia azul, todo mundo do turismo, da aquacultura, da pesca, dos transportes marítimos, mas não só. Porque ou a gente cuida disso, ou a vida na Terra e toda a sua indústria e toda a sua urbanização também vão para o beleléu. Claro, não é amanhã, mas é agindo agora que a gente vai fazer a diferença no futuro. Então, aí entra o paradigma da regeneração, né? Porque, de um lado, a gente está trabalhando em prol da sustentabilidade, mas a verdade é que, assim, ferrou, mas só hoje para pensar é o que gera vida, como regenerar para a gente voltar à sustentabilidade depois, né? Então, tem muitos projetos, João, assim, acontecendo já no mundo inteiro, nesse contexto da ciência oceânica
e também da cultura oceânica. No Brasil agora vão rolar assim, vários workshops para você aprender a contextualizar os seus produtos dentro da década. Tem muita coisa linda e é uma oportunidade também para trabalhar para o oceano, em todos. Então, para mim, né, eu não quis filho. Meu filho é o oceano, então minha vida é dedicada a isso agora. Mas fico feliz de ouvir, né, que a gente vai ter uma década aí para trabalhar esse tema aí. Eu me coloco como artista à disposição aí para fazer artes em praias, para a gente sensibilizar o máximo de pessoas aí acerca desse tema. E aí, bom, a gente tem mais 10 minutinhos aí. Você gostaria de falar mais alguma coisa, assim, a respeito desses temas que a gente já falou aqui? Que eu queria concluir com a gente deixando uma contribuição, assim, né, para quem está acompanhando a gente aqui, para as pessoas que vão poder estar assistindo isso num outro momento, enfim. Porque eu sinto que, por exemplo, o que eu posso fazer em relação a esse tema hoje, né? O que é efetivo? Porque a gente vê uma destruição tão grande, né? Meu pai perguntava que a água tem capacidade de se recuperar de um envenenamento por poluição tão agressiva. Enfim, a gente está meio apavorado com o que a gente está vendo. É óbvio, né? Porque realmente a coisa tomou uma dimensão muito grande. Por isso eu entendo que você está falando que não adianta falar só em sustentabilidade. A gente tem que cair dentro de recuperar, regenerar, né? Essas áreas, sejam oceânicas, sejam florestais, enfim. Tal. Mas o que a gente pode fazer, né, dentro disso daí? O que nós, como indivíduos, que nos achamos pequenos, mas que somos corresponsáveis por tudo isso que está acontecendo, se a gente é corresponsável, eu entendo assim, se a gente é corresponsável por ter causado todo esse impacto todo, a gente também pode se responsabilizar por trabalhar a regeneração. O que a gente pode fazer hoje? Eu te digo duas coisas que são frases que eu tenho dito assim também. O consumo é um ato político, não só o nosso voto. Então já é uma maneira de cada um estar no seu tempo, com as suas condições, no contexto em que está inserido, o que pode fazer para colaborar com a saúde das águas, né? E aqui eu coloco uma coisa também, eu acho que a gente também não pode chegar de uma maneira radical, julgando e criticando, porque senão a gente não cria diálogo, porque cultura que ainda é nova num certo. Então, como você empaticamente conseguir estabelecer um diálogo com quem não faz o que você faz, para conseguir sensibilizar, mostrando com carinho que é possível, que cada um de nós tem um poder aí, né? Então, nós temos poder. E acho que uma outra coisa, a gente fala sempre assim, os tomadores de decisão. Cara, os tomadores de decisão somos nós também. Todos nós somos, consumo. Então, porque ainda mais acho que numa cultura até brasileira, a gente delegar o governo é culpa da empresa, é culpa da instituição, é culpa do prefeito, é culpa da escola. Ok, há habilidades, porém elas são compartilhadas. Eu também tenho as minhas responsabilidades individuais. E aquele pensamento, eu mudando só não muda. Cara, eu te digo uma coisa. Eu vejo assim, uma mudança que eu faço muda a minha vibração, muda a minha energia e eu posso impactar uma ou duas pessoas que estejam ao meu redor. E assim a gente vai... Porque não tem outro caminho. Não dá para a gente esperar governos e empresas tomarem decisões. Então, mas eu acho isso, porque eu vejo assim, muitos ambientalistas que têm um trabalho maravilhoso, que eu tiro o chapéu e eu não critico, que fazem as suas críticas de maneira radical, como elas devem ser feitas. Mas eu acho que também precisamos compreender pessoas que têm outras escolhas porque ainda não compreenderam. Eu já tive testemunhos de pessoas que cortaram florestas, que trabalham com petróleo offshore e que dizem,
Eu não tinha noção dos impactos que eu causava. Depois é que eu estou podendo mudar. Então, assim, muitos governantes, muitas lideranças também não têm noção. A gente está num momento de transição. É trabalhar agora mesmo também com crianças, com jovens, é mudança de mindset, é chegar com essa força, sabe? Então, eu acho que é um bottom-up, como a gente fala, é de cima para baixo, é de baixo para cima, é cada um com o que tem na mão, com as suas ferramentas, com as suas condições, sem julgar, mas acolhendo como o oceano. Nossa, que bom te ouvir. É isso, eu me sinto, assim, quando a gente fala da rede de novo, né? Assim, eu moro há 12 anos aqui em Piracanga, né? E nesses últimos tempos que eu passei a me dar conta da importância de eu ter desacelerado já há tanto tempo atrás, né? E eu estava aqui fazendo meu trabalho local e tal, sem expandir muito para a rede, mas eu acho que esse momento ativou assim demais essa rede, né? O fato de eu estar aqui hoje com você, de eu estar, enfim, conversando com pessoas em lives, tem muito a ver com isso, né? De falar, poxa, que eu dei esse passo, né? E é possível dar esse passo. Às vezes a gente deixa de fazer porque a gente não tem uma referência, a gente não sabe como fazer. E eu posso falar, sim, é possível. A gente reduziu aqui a geração de resíduo a 10% da média per capita brasileira, né? A gente vive com energia solar aqui 100%. Toda a energia que a gente vive aqui em Piracanga é energia solar, né? A gente tem um cuidado com as águas assim exemplar, né? Um trabalho aí comunitário, né? Sustentado muito pelo trabalho da Júlia aqui, né? Da produção dos produtos biodegradáveis. A gente só usa produtos biodegradáveis aqui. A gente tem que cuidar e é possível, né? E graças a Deus hoje muitas ações, muitas inspirações acontecendo, né? Que ajudam essas pessoas que ainda estão ali, digamos assim, levadas ainda por esse fluxo, né? Tão forte, né? Do modus operandi, né? Digamos assim, do consumo, sem pensar muito, né? Então, é isso. Repensar, Eu vivo, né? a vida que vocês têm aí na comunidade de Piracanga, João, isso é luxo, né? Por abundância. Vocês vivem em abundância aí, né? Abundância como conceito do que é isso para a natureza. Quando não falta, não é o consumismo, o consumista nos educa, né? Então, vocês vivem aí uma situação que é totalmente sui generis, né? É uma condição Sim. imersa num ambiente natural que eu não preciso de coisas que hoje não prédio numa cidade eu preciso. Mas assim, todos nós a gente faz, sabe? Teve um período, por exemplo, uns anos que eu fui macrobiótica radical. E eu Deixa eu lembro só te que eles posicionar aqui em relação ao Instagram. A gente está com 1 minuto. Daqui a pouco corta. Você quer que eu te chame de novo? A gente pode voltar, não tem problema, né? Tem pessoal aqui que está curtindo ainda. Se você precisar de mais tempo, a gente volta. Senão a gente encerra. Não tem... como... Eu tô aberta, você que sabe. Bom, eu estou super satisfeito, mas estou vendo que tem muita energia aqui ainda. Eu acho que as pessoas estão. Aí na volta a gente faz uma coisa suave, você termina, a gente faz uma meditação, alguma coisa assim. Ó, o pessoal tá falando, vamos amar. Então tá. Tá. O pessoal tá falando para voltar, beleza? Vamos voltar. Ai, meu... Vai cortar daqui a pouquinho. A gente faz mais... Eu vou, Então fecha, a gente abre eu ali vou rapidinho. entrar e aí você. Tá bom, vou Tá. fechar aqui.